Tem vários outros comandos no Git que ajudam a gente a integrar código. A gente já viu até agora um merge entre dois branches locais, um merge entre um branch local e um branch remoto, e viu que com o stash apply você acaba também podendo fazer integração de código, né? E um outro comando bastante poderoso para integração de código é o rebase. A funcionalidade dele no final é integrar código, assim como o merge, mas ele tem um funcionamento um pouco diferente, certo? Um dos problemas que as pessoas reclamam do Git merge é que ele vai complicando a história. Então a história fica, ao invés de ser uma fila de commits, uma lista de commits, começa ficando um grafo assim. Esse grafo pode ficar bem complicado se tiver muitos desenvolvedores trabalhando, fazendo muitos merges, certo? Inclusive pode ficar bem confuso, porque você pode fazer merge com dois desenvolvedores fazem merge, outros dois fazem merge, depois faz um merge dos 4 e por aí começa o histórico de commits. Ele pode ficar um grafo bem complexo. Então uma alternativa para isso é esse comando rebase, que ele simplifica a história. Ele perde um pouco de informação da história, de quem foi integrado com quem, a gente vai ver daqui a pouco. O merge mantém essa informação, porque, por exemplo, para cada commitzinho desse amarelo que a gente tá vendo na figura, é um commit de merge, né? Cada commit desse daí tem 2 pais, então eu sei o conteúdo desse commit amarelo, de onde ele veio. Com o rebase eu perco essa informação, mas ele simplifica o grafo. Então vamos ver um exemplo aqui, certo? Se a gente tem esse grafo aqui nessa situação, já fiz um merge aí, né, do master com o bug fix, aí tem esse commit amarelo, mas ao mesmo tempo eu fui evoluindo nessa feature grade de notas, eu criei 3 commits. Aí se eu der um merge com o master, fica assim, como a gente viu antes. Se a gente não quiser complicar isso, não quiser criar um grafo mais complicado, o que a gente pode fazer é usar o rebase. E aí basicamente o rebase ele muda a base de uma sequência de commit. Então se eu estou aí nessa feature, grade feature, vocês estão vendo que o head está apontando para ela, certo? Se eu chego aí e digo git rebase master, o que ele vai fazer é pegar esses 3 commits verdes, certo? E criar cópias dele. Ele não leva os 3 commits verdes para cima, mas ele aplica ao master, que é o amarelo. Como eu dei git rebase master, ele pega, eu estava no verde lá, dei git rebase master, então ele pega os 3 commits verdes, certo? E cria réplicas deles com outros hashes, com outros identificadores, mas com as mesmas mudanças. Cria 3 lá em cima de master. É como se as mudanças que foram feitas em cada um desses 3 commits verdes de baixo na figura, elas vão ser aplicadas agora em cima do amarelo. Então eu mudei a base desses commits verdes, certo? E como é que ele sabe qual é a base? A base é o ancestral mais recente, o ancestral comum mais recente. Entre quem? Entre os 3 verdes, que é onde eu estava, entre principalmente o último verde, que é onde eu estava, certo? E o amarelo, que é onde eu quero colocar os novos commits, certo? Então qual é o ancestral? Qual é o commit aí, certo? Que onde começou a divergir a linha verde da linha onde está o commit amarelo, certo? O vermelho, né, e o primeiro azul não são, é o segundo azul que a gente está vendo aí antes do vermelho. Foi aí que começou a divergir, certo? Por um lado eu fui para os commits verdes e para o outro lado eu fui para um commit vermelho e um novo azul, que foi onde eu acabei no amarelo. Certo? Então, quando eu dou git rebase master, eu estando aí nesse commit verde, no último verde à direita, né, de baixo, certo? O que eu vou fazer é mudar a base desses commits em relação a master. A base desses 3 commits aqui era o terceiro commit azul da esquerda para a direita,
agora a base vai ser o amarelo, porque eu falei Git Rebase Master. Eu poderia ter falado Git Rebase, outro branch ou outro hash de commit, ele iria usar isso como novo base, certo? Então esses commits aqui de cima, eles não estão exatamente com a cor verde, é um verde meio amarelado aí, para ilustrar justamente esse fato de que eles têm novos hashes, mas tem o conteúdo similar ao anterior, certo? Então não é criado aí um commit de merge. Houve integração de código, eu peguei o código que está nesses 3 commits verde e juntei com o código que está lá no amarelo, certo? Então houve integração de código, pode haver conflito, certo? Se algum desses verdes altera uma área aí de um arquivo que foi alterada pelo vermelho ou pelo azul, certo? Então pode haver conflito, né? Do mesmo jeito que com o Git merge, mas não é criado um commit de merge que indica explicitamente de onde vêm as mudanças, certo? E note aí nessa figura que na hora que eu dei Git Rebase Master, eu atualizei o head e o ponteiro do branch grade feature, eles foram lá para o último commit novo que a gente está vendo esverdeado amarelo lá em cima. Então é como se esses 3 commits verde agora, eles eventualmente eles podem ser apagados, porque eu não vou ter mais acesso a eles, certo? Eu não vou ter mais acesso a eles através de um branch, porque nenhum branch está apontando para eles. Só vou conseguir ter acesso a eles, por exemplo, se eu souber o hash deles. Aí eu posso dar, com o hash deles, eu posso ir acessar as informações dele. Mas eventualmente, né, isso daí pode até ser eliminado se eu, por eu não ter como chegar neles, exceto explicitando o hash, certo? Então, isso é como funciona o Rebase, né? Ele cria como se fosse réplicas dos commits originais, mas com novos identificadores, e aí eu não tenho a mínima noção depois, olhando a história, eu não tenho como saber como esses 3 commits esverdeado amarelo, de onde é que eles vieram. Se foi o desenvolvedor que criou cada um deles um após o outro, ou se veio através de um Rebase, coisa desse tipo, é difícil saber, tá? Então essa é a situação daí, tá? A mesma coisa a gente poderia ter feito o seguinte: se por exemplo esses 3 commits verdes eu tivesse feito eles, mas antes de integrar eles ao master, certo? O gerente do projeto tinha me dito: olha, o bug fix 20, certo, é uma correção importantíssima, né? E você tem que continuar o seu desenvolvimento no verde, mas já em cima dessa correção, não em cima daquele commit azul lá. Essa correção é muito importante. Se você continuar o desenvolvimento sem essa correção, vai ser um prejuízo grande, tá? Então nesse caso daí, a gente pode pegar de novo, estando aí no último commit verde à direita, a gente pode dar Git Rebase, agora bug fix 20. Git Rebase bug fix 20 vai fazer com que a gente crie 3 outros commits esverdeados aí, só que agora em cima de bug fix, certo? Ao invés de ser em cima do amarelo lá, que é o que a gente deu no exemplo anterior no master. Então é uma forma da gente transplantar uma série de commits que foram feitos em cima de um commit base, a gente transplantar essas mudanças para outro commit base, né? Por exemplo, por conta disso daqui que a gente viu, que a gente não quer continuar trabalhando sem ser em cima daquele bug corrigido, certo? Ou porque a gente quer deixar a história do projeto mais simples. O Rebase, inclusive, ele pode ser feito de forma interativa, é um comando bem rico. Inclusive, ele pode
juntar vários commits num só. Então aqui nessa figura, se a gente quisesse, a gente poderia ter juntado esses 3 verdes num só. Pega o conteúdo dos 3, coloca num só. Isso é o que a gente faz com a opção Squash desse Rebase interativo, certo? Mas tem várias opções, né? Pick, que a gente viu aí, é basicamente pegar o commit e transplantar, né? Então transplantei ali 3 commits, mas eu poderia ter decidido por fazer o squash dele. Tem várias outras opções, tá? Então esse é o Rebase, também é um mecanismo de integração de código. E um outro mecanismo de integração de código do Git é o Cherry Pick. Então ele tem papel similar ao de Rebase aí, só que não é exatamente você mudar a base, é você pegar um commit que foi feito num branch específico para resolver algo naquele branch e você trazer isso para o seu branch, porque vai ser útil ali também, certo? Então você não quer trazer todos os commits do branch para o seu, você não quer integrar tudo agora. Se você quiser integrar só um commit que está no outro branch, aí a gente usa o Cherry Pick. Pega um commit em particular e traz ele para o branch da gente, né? Então uma situação como essa aqui, onde eu criei os 3 commits verdes, mas cheguei à conclusão de que, olha, tenho que trazer aquela correção do bug fix 20 para mim também, certo? Então quero fazer isso. Então ao invés do exemplo anterior com o Rebase, que eu levei esses 3 commits para eles funcionarem em cima do bug fix 20, com o Cherry Pick eu posso fazer aqui uma situação um pouco diferente, né? Eu posso dizer, olha, pegue aquele commit do bug fix 20, só só um commit, certo? E aplica ele em cima dessa minha funcionalidade aqui. Então Cherry Pick aí, Git Cherry Pick bug fix 20, ele faria isso, tá? Traria o conteúdo daquele commit vermelho. Então de novo é um novo commit com o mesmo conteúdo, mas com um hash diferente, e aplica ele em cima do último commit verde, certo? Então são comandos bem flexíveis para mudar a base toda de uma linha de commits, ou nesse caso aí para eu pegar um commit, 2, pode até pegar 2, 3, tem como fazer isso também. No exemplo aí a gente está ilustrando pegando só um, certo? Mas tem como pegar um commit que está num branch, lá no meio do branch, por exemplo. Eu não quero trazer todos os commits do branch, pego só aquele commit e trago para o meu branch.